E como esse crime pode afetar as eleições? A gente conversa agora com o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Leonardo Paes. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Rafael, e a todos que nos assistem aqui agora. Leonardo, então vou começar te perguntando algo mais direto, né? De que forma esse crime impacta as eleições lá no Equador? Bom, impacta porque, no final das contas, agora o atual presidente declarou estado de exceção, então a situação de segurança, todo o ambiente em volta da política está mais conturbado, está mais preocupante. Do ponto de vista de divisão de votos, que eu acho que a maior parte da preocupação das pessoas hoje, quer dizer, esses votos do Vila Vicêncio, para onde vão, né? Quer dizer, vão para quem está na frente hoje, que é a Luísa Gonçalves, que é a correísta, ou vão para os outros que seriam oposições a essa que está na primeira posição. Isso é difícil dizer, você colocou bem, Rafa. Tem uma situação na qual um dos institutos de pesquisa coloca o Vila Vicêncio em quinto colocado, mas se você pega todos os outros, quase todos eles não conseguem compartilhar os mesmos números em relação a do segundo ao quarto, quinto colocado. Todos os institutos de pesquisa colocam a Gonzalez como primeira, só que eu já vi pesquisas de outros institutos onde colocam o Vila Vicêncio em segundo, ou em quarto, ou em quinto. Então é difícil saber para que lado vai esses votos. Ele é muito crítico do Correia, ele é muito crítico do Lasso também, então supõe-se que a candidata que está na frente, que é a herdeira do correísmo, já disse que o Correia será o seu principal assessor político, não deve herdar muita coisa. Então, olhar para que lado esses vão. Se eles vão para o outro do Iaco Pérez, que é um candidato indígena, que também tem uma certa tangência com o que o Vila Vicêncio dizia, se vai mais para centro-direita, com Otto Rosenhauer. Então, tem um pouco a dificuldade de mensurar para que lado vão os votos dele. Mas a corrida está muito, muito perdida ainda, são muitos candidatos e está pulverizado esse voto. E o pleito, ele foi mantido, né? Deve acontecer em 10 dias, mesmo com esse estado de exceção que você colocou aí. Você acha que essa decisão do presidente Lasso foi correta? Bom, a data foi mantida por causa do estado de exceção, né? Quer dizer, com o estado de exceção, colocando tropas na rua federais, como ele está propondo, a ideia é que você vai conseguir garantir segurança mínima para poder fazer isso tudo. A situação do Equador ela é muito dramática, não só do ponto de vista político, com essa questão dessa eleição antecipada, em função da morte cruzada decretada pelo Lasso, para poder colocar uma nova chapa presidencial e um novo Congresso nesses últimos 2 anos de mandato, mas também está muito crítico do ponto de vista de segurança. Você tem uma situação na qual o Equador é um dos países que piorou mais nos últimos anos as suas métricas de violência, assassinatos, roubos, tráfico de drogas, entre outras coisas. Você tem dois grandes cartéis mexicanos que têm, vamos lá, filiais acontecendo no Equador, e esses próprios Los Lobos são uma dissidência de um desses cartéis, do cartel de Sinaloa lá. Então, a situação de violência é muito ruim, o número de homicídios tem saltado, enfim, ao longo dos últimos anos, então o estado de exceção, ele espera manter algum grau de segurança para as eleições, mas não resolve o problema. O senhor deixou claro aí que a situação do Equador é grave, mas a gente também tem que lembrar, né, que teve essa facção criminosa, Los Lobos, que assumiu, né, o crime, e eu fico me perguntando, né, se esse crime pode ter influência em outros países aqui da América do Sul, até mesmo do Brasil, ou a gente pode considerar esse caso como um caso isolado, realmente um caso específico no Equador. Nesse contexto, eu acho que ele é específico ao Equador, é um conjunto, é uma maneira pela qual o governo tem lidado com os grupos criminosos, como os grupos criminosos têm reagido em relação a esse processo. Tem uma situação na qual esse estado de exceção, ele agora é nacional, mas ele até a semana passada, o presidente Lasso tinha decretado um estado de exceção nas prisões em duas regiões, em função também de uma onda de violência em prisões e dois distritos do país, duas regiões do país. Então, é um pouco uma resposta uma coisa a outra. É difícil a gente conseguir tentar pegar um evento que tem uma série de elementos que estão impactando uns aos outros e replicar em outros países. Eu teria muita preocupação ainda em dizer que isso pode respingar para outros. Até porque o atentado que a gente tem mais recente agora na memória foi o da ex-presidente Kirchner e agora vice-presidente Kirchner na Argentina, só que foi uma situação completamente diferente. Quer dizer, foi um rapaz não envolvido com crimes, de fato, com um grupo criminoso narcotraficante, foi por motivação mais ideológica, numa lógica de lobo solitário. Então, eu, pode haver violência em outros casos? Pode ser que sim, né? Que a gente está conseguindo, lamentavelmente, vendo com mais frequência. Eles têm relação entre si? Eu acho que é muito, muito cedo para dizer, e eu não diria isso. Querido, muito obrigado pela tua participação, por trazer essa elucidação aqui pra gente sobre esse caso.
Nada, até a próxima.